Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse módulo 2 de noções básicas de trânsito. Aqui, senhores, a gente vai dividir esse módulo em várias partes, porque o assunto que a gente vai tratar ele é muito extenso. Tá? A gente vai tratar aqui de normas gerais de circulação e conduta. Então, é um assunto muito extenso, tá? Ele trata todo o capítulo 3, o capítulo 3 do CTB, tá? A gente vai aproveitar e falar também do capítulo 4 e do capítulo 5 e 6, tá? A gente vai pular o 3A, que o 3A ele fala sobre o tempo de direção de motorista profissional. Então esse aí vai ficar quando a gente tratar de módulo avançado, tá? Não é o momento para a gente tratar de tempo, direção e descanso nesse módulo agora, tá? Pois bem, a gente vai tratar desses 3 capítulos, né? São 3, né? Capítulo 3, 4, 5 e o 6. 3, 4, 5 e 6 são esses capítulos que a gente vai tratar nesse módulo aqui. É um módulo bem extenso, por quê? Porque normas gerais, só para ter uma ideia, tá? Ele vai do artigo, deixa eu ver aqui, cadê tu? Do artigo 26 ao 67, né? Depois o capítulo 4 do 68 ao 71, o capítulo 5 é bem pequenininho, 72 e 73, e o capítulo 6, que é de educação para o trânsito, é do artigo 74 ao 79, tá? Junto com essas normas gerais de circulação e conduta, tá? Eu busquei correlacionar a norma com a infração prevista, tá? Então serão em vários momentos a gente vai estar lendo a norma e vai correlacionar com a infração prevista no Código de Trânsito, certo? Mas antes disso, vou me apresentar novamente, tá? Mas vocês já devem ter acompanhado o módulo 1. Meu nome é Caio Alexandre Medeiros Neto, sou atualmente policial rodoviário federal, instrutor de trânsito pela fiscalização de trânsito da Academia Nacional da Polícia Rodoviária Federal desde 2014, tá? Já estou basicamente há mais de 15 anos trabalhando com trânsito, porque antes de ser policial eu fui agente de trânsito aqui em Porto Alegre, né? Então eu já tenho uma experiência como fiscalizador de trânsito há bastante tempo. E vamos dizer assim, uns 5 anos, 4 anos para cá, eu tenho também como instrutor de trânsito, porque eu já fui instrutor teórico de Centro de Formação de Condutores, os CFCs, autoescolas, e como eu sou portariado pela academia, eu também já ministrei aulas para o Centro de Formação, para os cursos de formação de profissionais da Polícia Rodoviária Federal, na disciplina de trânsito. Então eu já tenho alguma experiência, né? É diferente tu ter a visão de fiscalizador e ter a visão de instrutor, de professor. Então muda um pouco, a gente tem que saber muito mais do que simplesmente a aplicação da norma, né? Para poder sanar dúvidas, para poder superar todas as expectativas dos alunos, tá, gente? Então, antes de mais nada, então, vamos passar os objetivos que eu quero que vocês aprendam nessa aula, nesse módulo 2 aqui. Esse módulo 2, ele vai ser dividido em várias partes de tempo entre 30 e 40 minutos, tá? Então, o que eu peço para vocês? Quando vocês estiverem assistindo, vai estar lá, bem no título do vídeo será Noções Básicas de Trânsito, módulo 2, vai ter ali parte 1, parte 2, parte 3, parte 4 e assim por diante. Por quê? Porque esse módulo é um módulo muito extenso, tá? E para não ficar uma coisa muito maçante, por aí um vídeo muito maçante, muito pesado, né? Não pesado no sentido de muito conteúdo, mas não no sentido de tempo, mas no sentido de conteúdo, tá? Ele será dividido em períodos de 30 a 40 minutos e assim sucessivamente. Então vai ser vários videozinhos de 30 a 40 minutos que a gente vai dividindo ali para vocês. Então sempre procurem, quando forem colocar
nas plataformas aí, sempre busquem aí a sequência. Então vai ter ali noções básicas de trânsito módulo 2, parte 1, noções básicas de trânsito módulo 2, parte 2 e assim por diante, certo? E o objetivo desse módulo 2, tá? Primeiramente, a gente vai dar uma pincelada no direito internacional, tá? Dando uma visão, tendo esse contato básico assim sobre a visão histórica, a relação do Brasil em relação aos demais países, o que é a ONU, o que é a OEA, o que é Mercosul, e por fim, né, você já deve ter ouvido falar, quem já é condutor já deve ter ouvido falar na Convenção de Viena, né? Então a gente vai tratar um pouquinho desse direito internacional para chegar na questão o que é de fato, o que foi essa Convenção de Viena, para a partir daí a gente tratar do Código de Trânsito Brasileiro. Então, gente, vamos embora, sem mais delongas. Então vamos embora. Primeiramente, a gente vai falar um pouquinho de direito internacional. O que é o direito internacional, para que ele serve, como é que ele funciona. Na verdade, as relações entre diversas nações já ocorrem desde o tempo das cavernas, né? A partir do momento que os povos começaram a ficar sedentários, tá? Começaram a ficar estáticos, parados, e começar a surgir a agricultura, a pecuária em geral, né? Todas aquelas sobras de produtos que as tribos produziam, elas de alguma forma começavam a fazer trocas entre as outras, tá? E é isso aí que a gente pode começar a pensar nas relações comerciais, tá? Então, entre tribos, entre nações diferentes, vamos dizer assim, começou a haver essas trocas e começou a haver essas relações internacionais, vamos dizer assim. Então, a gente tem aí, em vários períodos da história do homem, na história mundial, nós temos as relações comerciais desde a época da Mesopotâmia, o Egito, ali, o grande império da época, né, a Grécia, a Roma, na Idade Média, ali, os feudos, né, fazendo as rotas, o pessoal saindo de um reino indo para outro, fazendo as rotas comerciais, as grandes navegações, aí, Portugal e Espanha, né, a Revolução Industrial, né, a grande revolução que a Inglaterra fez, e até os dias de hoje aí, a globalização ela vem muito acompanhando aí essas relações comerciais que existem, né? Então, o que a gente consegue observar aqui? Que o homem, que as sociedades sempre buscaram essa interação, né, na forma de comércio. Pois bem, até o término da Segunda Guerra Mundial, muitas sociedades ainda não eram reconhecidas como soberanas, e muitas ainda estavam sob domínio de outra sociedade. É aquela famosa história do papel do colonizador versus colonizado, tá? E até hoje a gente tem ainda algumas sociedades que são colonizadas ainda, né? Pois bem, como eu falei, né, esse comércio, essa relação comercial entre nações, ela é muito antiga, né? A gente pode lembrar aí, tanto em textos, nos próprios livros de histórias, mas também a gente vê muito aí nos filmes, retratado em filmes, seriados, a questão da rota da seda chinesa, o caminho das Índias, né? E também aí que teve essa mancha na história da humanidade, o tráfico negreiro, né? Principalmente no continente africano ali, ou tráfico escravocrata, né? Como queiram. Para assim, ó, é bem resumido mesmo, tá? Não é para vocês fazerem o concurso para ser embaixadores nem nada, mas quais são as premissas básicas assim para haver uma relação de direito internacional. Primeiramente, ela tem que ser feita entre nações soberanas, tá? Nações livres. O que é uma nação soberana? É uma nação que ela tem um povo, esse povo está num território, e esse povo nesse território está organizado sobre um Estado, tá? E é reconhecido pelos seus demais como uma nação. Então, nações soberanas são isso. Ela tem um povo, tem um território e tem um Estado, e é organizado em forma de Estado, tá? Então, primeira premissa básica o direito internacional se realiza entre nações soberanas. Segunda coisa, todos os acordos ele tem implícito ali que que as nações irão cumprir o que foi acordado, tá? É chamado em latim o pacta sunt servanda, tá?
que como as nações são livres, tá, elas podem se relacionar com qualquer país, com qualquer nação livre, vamos dizer assim, tá? Então elas não são coagidas a se relacionarem, né, a manterem acordos, mas quando o fizerem, aquilo que foi acordado deve ser mantido. Tá? Então isso aí quer dizer o pacta sunt servanda. Tá? Nenhuma nação pode ser coagida, né? Nenhuma nação pode ser coagida, então ela é de consentimento livre, né? E presume-se a boa-fé. Então, essas são as premissas básicas para te ter uma relação internacional. Isso que é a premissa básica do direito internacional. As nações soberanas são livres, elas fazem o que quiserem, né? Claro, a gente sabe que isso é entre aspas, mas cada nação faz o que ela achar, o que ela bem entender. Se ela quer se relacionar com outra nação, elas firmam um acordo entre nações soberanas, e esse acordo, ele tem que ser, o que foi acordado tem que ser respeitado, né? E presume-se então entre as nações a boa-fé. Tá? Isso aí é muito rígido, vamos dizer assim, muito rígido entre as nações, porque se uma nação não cumpre o que acordou, obviamente a outra nação não vai querer fechar um acordo com ela, porque sabe que ela não vai cumprir. Então, como é que a gente vai dizer? A confiabilidade, né, entre as nações, ela é muito tênue, né, ela é muito importante, o famoso fio do bigode, né, que a gente tinha antigamente. Então, que uma nação acordou, ela se vê obrigada a cumprir. Por quê? Porque ela acordou de livre e espontânea vontade, então a partir daí ela tem que cumprir aquilo que ela acordou. Tá? Então os acordos eles podem ser formais ou tácitos, né, ou podem ser orais, vamos dizer assim, realizado no mínimo entre duas nações para as mais variadas situações. A gente sempre puxa para o lado comercial porque é o que a gente mais vê hoje. Tá? É derrubada de barreiras, derrubada de barreiras comerciais, vamos dizer assim, né? É facilitação da importação e exportação de produtos, bens e serviços, aquela história toda. Mas muitos acordos aí são feitos para, por exemplo, uma aliança para defender uma causa. Principalmente a gente teve muito nas grandes guerras mundiais, alianças formadas em defesa de uma posição dentro daquela guerra, que é o que a gente vai falar agora. O século XX ele foi marcado por duas grandes guerras mundiais, no qual o continente europeu foi todo devastado. Tá? Então, ao final da Segunda Guerra Mundial, os países aliados, a Tríplice Aliança, né, reuniu-se, né, e criaram a Carta das Nações Unidas, que deu início à Organização das Nações Unidas, a ONU. Tá? Então, findada a Segunda Guerra Mundial, as nações se reuniram e decidiram: a gente não pode ter uma terceira guerra mundial, porque daí a gente vai acabar com o mundo. Então vamos criar uma organização no qual os países de livre e espontânea vontade vão se filiar, né? Quem quiser vai se filiar, e ali a gente vai ter ali a gente vai seguir algumas regras, algumas doutrinas, certo? Bom, antes de falar da ONU, OEA e Mercosul, que é um dos objetivos que estão ali, a gente vai falar como é que o Brasil, né, qual é a relação do Brasil e as relações internacionais. Tá? Só para ter uma ideia, a primeira relação internacional que o Brasil teve, na verdade não foi Brasil, né, o Brasil era colônia naquela época, foi com Dom João VI, né, quando ele era rei de Portugal, e assinou com a Inglaterra o Tratado de Comércio e Navegação em 1810. Tá? Naquela época, como eu falei, o Brasil era colônia, então as relações comerciais, o tratado foi assinado entre Portugal, nação soberana, e Inglaterra. Claro, atingiu diretamente o Brasil, né? Por quê? Porque o que aconteceu? Naquela época, tá, a corte portuguesa ela estava em declínio, justamente porque as grandes navegações estavam, vamos dizer assim, já estavam mais do que escassas, e Portugal ainda não tinha se industrializado. Por outro lado, né, a Inglaterra era pujante, né, a sua revolução industrial trouxe um posicionamento geopolítico da Inglaterra muito forte na Europa, né, e aliada
as altas dívidas que a corte portuguesa adquiriu em razão desse atraso tecnológico para a época, né? E após as invasões napoleônicas, né, a corte portuguesa estava praticamente encurralada num canto, não sabia mais o que fazer. E foi lá em Inglaterra e ofereceu para ajudar a corte portuguesa, mas, em troca disso, fez Dom João VI assinar esse Tratado de Comércio e Navegação. Esse tratado ele ficou conhecido, né, entre o primeiro tratado desigual assinado entre nações. Por quê? Porque ele favorecia muito mais a exportação dos bens ingleses do que os produtos produzidos por Portugal e suas colônias, no caso o Brasil. Então a gente recebeu muitos bens aí ingleses, justamente porque a Inglaterra queria expandir a sua produção industrial, queria expandir seus produtos sobre a taxa, com taxas muito altas, né, bem acima do mercado, e expandiu esse comércio para Portugal e suas colônias. Então a gente tem aí o primeiro tratado desigual, né, conhecido na história. Depois a Inglaterra assinou com a China e assim por diante, mas o primeiro que a gente tem registro foi esse entre Portugal e Inglaterra, que de certa forma atingiu em cheio o Brasil, colônia naquela época. Por fim, né, após a declaração da independência em 1822 e a instalação da República em 89, né, o Brasil sempre teve uma vocação muito boa para as relações internacionais. Inclusive, tivemos aí a inteligência e astúcia, né, do Barão de Rio Branco, que é o patrono dos embaixadores aqui no Brasil, que foi importantíssima, né, a sua articulação, a sua inteligência, como está aqui no slide, para a fixação das nossas fronteiras atuais. Né? Então, o Barão de Rio Branco é o grande patrono aí da Embaixada Brasileira de Itamaraty, em razão disso, que ele se articulou muito bem, se articulou com os Estados Unidos, com outros países aqui, para a fixação das fronteiras do Brasil atual dos dias de hoje. Vamos dizer assim, inclusive até a questão do Acre ali em relação à Bolívia na época, a bacia cisplatina e assim por diante. Né? Teve muita negociação do Barão de Rio Branco. E o Brasil é um país aí que assinou, que como um país aliado após a Segunda Guerra Mundial, tornou-se membro das organizações da Organização das Nações Unidas, a ONU. Tá? Então o Brasil é um país aí, se eu não me engano, a ONU ela tem aí 197 países membros, né? Na verdade, já vou explicar aqui, deixa eu ver. A ONU não é superior às decisões das nações, mas as nações que optaram por serem membros das Nações Unidas devem seguir algumas regras. Por exemplo, dentro da ONU, nós temos ali o famoso Conselho de Segurança da ONU, que são formados pelos 7 países que detêm armamento nuclear. Então a gente vai ter ali Estados Unidos, vamos ter ali, se não me engano, a Rússia, vamos ter ali a China, tem ali, se não me engano, Inglaterra e França. Eu não sei de cor assim quais são os países membros do Conselho de Segurança da ONU, mas são 8, se eu não me engano. Tá, esses países, todas as decisões que saem do Conselho de Segurança da ONU, elas são vinculantes. Tá? E o país membro que não seguir as decisões do Conselho da ONU, do Conselho de Segurança da ONU, ele vai sofrer sanções que vão afetar suas relações internacionais. Por exemplo, aqui na América Latina, né, nós temos um país aí que ele está sofrendo várias sanções, tá? Que no caso aí é a Venezuela. Tá? No resto do mundo aí a gente tem a própria Coreia do Norte, né, que agora está firmando vários acordos aí com os Estados Unidos principalmente. Temos o Irã, entre outros aí países que, se eles não seguirem as decisões do Conselho da Segurança da ONU, eles sofrem sanções que afetam suas relações internacionais com outros países. Por que isso acontece? Porque os outros países não vão, se eles se relacionarem com esses países que estão com suspensão, que estão com veto, que estão em desacordo com as decisões do Conselho da ONU, os outros países não vão se relacionar com eles. Então é aquele efeito cascata. Tá? Ou tu faz o que o Conselho de Segurança da ONU decidiu, ou tu sofrerá as consequências. É assim que funciona. Tá? Fora a ONU,
né, que é uma das maiores organizações internacionais, né? Nós temos aqui na América Latina a OEA, Organização dos Estados Americanos, e aqui na América Latina o Mercado Comum do Sul, que é o Mercosul, tá? No qual também é de livre e espontânea vontade o Brasil optou por se tornar membro, ou seja, então o Brasil ele é membro da ONU, é membro da OEA, é membro do Mercosul, por exemplo, tá? Então uma nação soberana ela pode estar em várias organizações, né? Seguindo os protocolos ali, ela pode seguir pode se tornar membro de várias organizações, e desde que se seguir as diretrizes estabelecidas para aquela organização, certo? Normalmente fora a ONU é a maior, justamente porque tem a Organização Internacional do Comércio, dentro da ONU tem a Organização Internacional do Trabalho e assim por diante. Então a ONU é realmente uma das maiores, né? Mas na América, aqui no continente americano tem a OEA, no Mercosul, aqui na América Latina, nós temos o Mercado Comum do Sul e assim por diante, certo? Então, só um país soberano ele pode estar em várias organizações ao mesmo tempo, certo? Então essa é a relação do Brasil aí com o resto do mundo, vamos dizer assim. Por fim, o que isso tem a ver com trânsito, na verdade? Tá? O que isso tem a ver com o Código de Trânsito Brasileiro, que é o assunto prioritário dessa matéria de hoje? Justamente essa parte que a gente tem para falar para vocês, né? De onde é que surgiu essas leis, essas normas de circulação que a gente vai falar daqui a pouco, de onde é que vem tudo isso aí, toda essa legislação de trânsito que nós temos aí. Justamente, né, como o Brasil é um país membro da ONU, né, em 1968 foi celebrada uma convenção sobre o trânsito viário, tá? Qual é a função dele? É facilitar o trânsito internacional e aumentar a segurança nas rodovias, tá? Por que isso? O que isso quer dizer? Que são regras comuns. A Convenção de Viena, na verdade, ela é um conjunto de regras comuns, né, para que o condutor não se sinta perdido. Por exemplo, ele sai de um país e entra em outro que tem regras totalmente diferentes. Então, o que a Convenção de Viena vem a fazer? Uma convenção, exatamente isso. É convencionar alguns atos e atitudes, né, para que elas sejam basicamente semelhantes no trânsito das pessoas pelo mundo. Então, basicamente, as regras de trânsito aqui do Brasil serão semelhantes à do Paraguai, da Argentina, do Chile, do Panamá, até mesmo dos Estados Unidos, né, e assim por diante. Então, basicamente, em todos os países aí que a gente for, as regras de trânsito basicamente serão as mesmas, né? Por que basicamente? Porque a gente vai ter aí, aqui eu já vou explicar, que alguns países adotaram a mão inglesa, né? E outros países, a maioria dos países adotaram a mão francesa. Já vou explicar o que é isso. Primeiramente, então, é isso aí. A Convenção de Viena é um acordo internacional a fim de facilitar o trânsito internacional e aumentar a segurança das rodovias. Foi celebrado em Viena, por isso que é a Convenção de Viena, em 8 de novembro de 68. Ela não é vinculante, tá? Então ela é o país, ele aceita se ele quiser. No caso, ele foi ratificado pelo Brasil e internalizado sob o decreto número 86.714 em 81. Tá? E essa Convenção de Viena é a que norteia, de fato, a Lei 9.503, que criou o Código de Trânsito Brasileiro. Tá? E um exemplo disso é o que eu falei, é a condução do veículo pelo lado direito da via. Ou seja, nós, basicamente, em vários países do mundo, adotamos a mão francesa. Agora, por exemplo, tu vai ter a Inglaterra, o continente asiático, basicamente todo ele, né? Deixa eu ver outro país que tem, se não me engano, a Índia, adotam a mão inglesa, que é a condução pelo lado esquerdo, certo? Então, basicamente isso, né, a gente falou tudo sobre direito internacional, para justamente vocês terem uma ideia do que é essa Convenção de Viena, certo? Por fim, então, vamos começar a entrar, de fato, nas normas gerais de circulação e conduta. Tá? Capítulo 3, artigos 26 ao 67. Por fim, vamos lá então. Da leitura do artigo 26, nós temos o seguinte:
Os usuários das vias terrestres devem abster-se de todo ato que possa constituir perigo, tá? Constituir perigo ou obstáculo para o trânsito de veículos, de pessoas ou de animais, ou ainda causar danos a propriedades públicas ou privadas. Abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando ou abandonando na via objetos ou substâncias ou nela criando qualquer obstáculo. Ou seja, o que nós vamos ter aqui? A partir de agora, então, a gente vai começar a falar de normas gerais de circulação e conduta, né? E como eu falei lá no início do nosso módulo, né, no início do vídeo, a gente vai começar a correlacionar a norma com a infração prevista. Então, o que nós vamos ter aqui? Primeiramente, né, de onde é que vem essa norma? Está lá na Convenção de Viena, no artigo 7º, regras gerais. Os usuários da via deverão abster-se de todo ato que possa constituir perigo ou obstáculo para o trânsito, pôr em perigo pessoas ou causar danos a propriedades públicas ou privadas. Recomenda-se, aí que está. Então, como é uma convenção, ela não impõe nada. O que ela traz? Recomendações. Que as legislações nacionais estabeleçam que os usuários da via deverão abster-se de obstruir o trânsito ou torná-lo perigoso, atirando, depositando, abandonando na via objetos, substâncias ou criando qualquer outro obstáculo na mesma. Os usuários da via que não tenham podido evitar a criação de obstáculo ou perigo deverão adotar as medidas necessárias para fazê-lo desaparecer o mais breve possível e, se não puderem fazê-lo, imediatamente assinalá-lo aos outros usuários. Ou seja, então o legislador não criou aquilo da cabeça dele, não, vamos achar isso aqui que é legal. Não, normalmente ele tirou de uma convenção que o Brasil já tinha ratificado em 81. Mas o que nós vamos ter aí? Essa cena aqui é bem comum, né? Que vai contra a norma que a gente acabou de ler. Tá? Abster-se de obstruí-lo ou tornar o trânsito mais perigoso, atirando, depositando, abandonando na via objetos ou substâncias. Então, primeira regra aí, primeira coisa que a gente vai ver. Então, além de ser uma norma de circulação e conduta, nós vamos ter ali a infração a atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. Aqui alguém sabe o que é esse objeto aí? Na verdade, para quem não conhece, esse aí é o famoso calço, né? Tu pega esse, ele pode ser de plástico, normalmente é em madeira, né? Que esse aí é utilizado para caminhões aí, carretas na verdade, né? Que tu coloca ali no pneu. Tu vai colocando no pneu do veículo ali para não ficar só no, vamos dizer assim, no freio de mão, vamos dizer assim, né? No freio a ar, que é os que os veículos mais pesados têm, tá? Então, se falhar o freio a ar, o calço ali, ele vai dar esse suporte. O que diz aqui? Estacionar o veículo em aclive ou declive, não estando devidamente freado e sem calço de segurança quando se tratar de veículo com peso bruto total superior a 3.500 kg. No caso previsto no inciso 16, é proibido abandonar o calço de segurança na via. Ou seja, aqui então é abandonar objetos na via. Certo, pessoal? Ou, que tem outra coisa aqui, né? Derramando, arrastando objetos aí pela via. Isso aí é uma cena que não é muito comum, mas muita gente, alguém já deve ter visto isso aí por aí, certo? E aqui vai estar: transitar com o veículo, derramando, lançando, arrastando sobre a via, carga que esteja transportando, combustível lubrificante que esteja utilizando. Isso aqui é muito importante, principalmente tem veículos aí que colocam diesel, principalmente caminhões, e sai vazando por aí, né? E depois passa um motociclista ali e acaba caindo por causa que a pista está escorregadia em razão de combustível lubrificante que tenha caído do veículo, tá? Ou qualquer objeto que possa acarretar risco de acidente. E aqui também é outra situação, né? Vocês leram ali na Convenção de Viena, tem ali que é um obstáculo, mesmo que seja temporário, um carro quebrado. O que se coloca ali? O triângulo ali para sinalizar, né? O que não pode acontecer depois de esquecer o triângulo. Certo, pessoal? Então, qual é a infração? Deixar de retirar todo e qualquer objeto que tenha sido utilizado para a sinalização temporária da via. Então,
Ah, e tem mais uma aqui que eu havia esquecido. Aqui, isso aí é uma cena muito comum que a gente vê no dia a dia aí, né? É as pessoas usarem a via como depósito de mercadorias, certo? Então, também é uma infração de trânsito. Utilizar a via para depósito de mercadorias, materiais e equipamentos sem autorização do órgão ou entidade de trânsito com circunscrição sobre a via. Então, todas as infrações que a gente acabou de passar aqui, elas estão vinculadas a esse artigo 26. Certo, pessoal? Pois bem, nós temos mais coisas pela frente aí. O artigo 27. Antes de colocar o veículo em circulação nas vias públicas, o condutor deverá verificar a existência e as boas condições de funcionamento dos equipamentos de uso obrigatório, bem como assegurar-se da existência de combustível suficiente para chegar ao local de destino. Quantas vezes vocês viram essa cena aqui? Diversas vezes. As pessoas não conseguem cumprir essa regra simples. Elas sentaram no veículo e olhar no marcador ali se tem combustível suficiente para chegar até o destino. O que acontece então? Se for flagrada, assim desse jeito, vai ser enquadrada no artigo 180, que é ter seu veículo imobilizado na via por falta de combustível. Aqui uma outra situação, né? O que está faltando aqui? Exatamente, para quem não percebeu ainda o que está faltando, o equipamento obrigatório são os espelhos retrovisores, ou seja, conduzir o veículo sem equipamento obrigatório ou estando este ineficiente ou inoperante. Também é obrigação aí, também é uma infração de trânsito. Daí, o artigo 105, ele trouxe alguns equipamentos obrigatórios. Tá? O próprio Código de Trânsito já trouxe alguns equipamentos obrigatórios e entre eles vai ter outros aí que serão regulados pelo CONTRAN. Lembre que o CONTRAN é o órgão máximo normativo de trânsito. Por fim, todos os ocupantes do veículo deverão ter uma coisa chamada cinto de segurança. O tacógrafo também é um equipamento obrigatório para qualquer veículo escolar, seja ele uma Kombi, seja ele um micro-ônibus, seja ele um ônibus, seja ele uma moto, sei lá o que. Se ele é um veículo escolar, ele deve ter o tacógrafo, ou agora, como o Inmetro classificou, cronotacógrafo, certo? Os ônibus, tá? Os ônibus urbanos, os ônibus que transportam mais de 10, que tenham mais de 10 lugares, eles também deverão ter tacógrafo, certo? E por fim, os caminhões aí, tá? Os caminhões de carga, obviamente, né? Eles deverão aí com PBT acima de 4.536 kg ou 10.000 libras, deverão ter o cronotacógrafo também. Então isso aí, o artigo 105 ele traz isso aí, esse aí é equipamento obrigatório que está expresso no CTB. Tá? Então isso aí é equipamento obrigatório que está expresso no CTB, que esses veículos aí são obrigatórios independente, tá? Independente do que se eles fazem serviço de aluguel ou não, certo? Por fim, o encosto de cabeça está previsto no artigo 105, tá? Todos os ocupantes deverão ter o encosto de cabeça, deverão ter equipamento para controle de emissão de gases e também para emissão de ruídos. Qualquer coisa que for modificada nisso aí pode cair na questão de uma infração que já vamos tratar mais adiante. E o artigo 105 também trouxe os equipamentos obrigatórios para a segurança dos ciclistas. Primeiramente, nós vamos para o número 1, o espelho retrovisor, né? Aqui nós temos o 2 e o 3, que um é o branquinho e o outro é o vermelhinho, tá? Então o branquinho aqui é o farol, seria não é um farol, uma espécie de sinalização noturna na dianteira, tá? Nas cores brancas, né? Ela fica meio piscando ali, que é para... Qual é a função desse equipamento, na verdade? É justamente tu ser visto pelos outros usuários. Então tanto o 2 como o 3, ele fica ali piscando, muitas vezes, para os outros usuários, para os condutores dos outros veículos verem que você está transitando ali na noite, certo? O número 3, então, é na parte traseira, justamente pela cor vermelha, tá? A sinalização nos pedais, né?
essa laranjinha aqui, ó, para vocês terem uma ideia, tá? E por fim ali que eu já tinha falado, a questão da campainha. Outra coisa também que foi inovação no Código de Trânsito foi a obrigatoriedade que os veículos, né, produzidos, eles têm que vir agora com airbag, né? E não tem mais uma coisa aí também, o ABS também é obrigatório agora, certo? E demais itens de segurança que não está previsto no artigo 105 está na resolução 14 de 1998 e alterações. Por que eu falo alterações? Porque são várias outras resoluções que acrescentaram e modificaram essa resolução 14. Então são muitas resoluções aí. Claro, não passa de... são umas 5, 6 aí, mas que trazem muitas inovações, muitas alterações aí, certo? Por exemplo, em 98 não se falava em airbag, né? Então, por exemplo, hoje em dia já tem aí airbag, ABS e outros sistemas aí de controle de tração de veículos aí, de controle de tração não, de controle de frenagem do veículo, certo? Senhores, então, como eu falei para vocês, é um assunto muito extenso, né? A gente encerra essa primeira parte do módulo 2, né? E já a gente volta aí para continuar do artigo 28 em diante. Senhores, até mais aí e muito obrigado.